Nesse vídeo eu vou falar como trabalhar para a Yakuza. Eu já quero deixar claro no começo do vídeo que eu não vou te ensinar como preencher um currículo e no escritório mais próximo da Yakuza e tentar vaga como membro da máfia. Tá? Isso não existe, pelo menos até onde eu saiba. Eu conversando com os membros do canal, eles me fizeram algumas perguntas que eu acho que vocês também querem saber. E como o nome do canal é Japão que você não sabia, a gente fala sobre coisas que vocês não sabiam sobre o Japão, ou coisa que, sei lá, às vezes vocês têm um pouco de curiosidade ou vocês têm uma visão um pouco distorcida sobre o Japão. Eu sei, a gente do Brasil, a gente tende a comparar as coisas que acontecem em outros países com as coisas que a gente vê no Brasil. Como, por exemplo, a criminalidade. Eu sei, eu era assim, eu pensava que as coisas que aconteciam no Brasil eram mais ou menos as coisas que aconteciam fora do Brasil. Eu sei, crime é crime, ruim é ruim, bom é bom e gostoso é gostoso. Eu sei disso, essas coisas não mudam, mas a criminalidade no Japão é um pouco diferente. Aqui no Japão, por exemplo, não existe você sair com o seu telefone e ter o seu telefone roubado no farol. Sei lá onde é que as pessoas roubam o telefone aí no Brasil. Aqui no Japão também é raro, raríssimo, ter assalto ou roubo a mão armada. O crime com arma de fogo no Japão é muito raro. Deixa eu te dizer, trabalhar para máfia não quer dizer que você é mafioso. E assim, como eu falei no começo do vídeo, não existe você no escritório da Yakuza, porque aqui pelo Japão tem muito, mas muito escritório da Yakuza. Chega lá, e aí, seu mafioso santo, tô procurando um emprego, tem vaga aí. Isso não existe. Conhecer e trabalhar para eles é coisa do acaso. Do mesmo jeito que eles têm negócios ilegais, eles têm vários negócios legais. Eu vou aqui dar um exemplo de negócio ilegal. Casa de prostituição no Japão é ilegal. É ilegal, mas existe. Aqui eu vou citar alguns exemplos de negócios legais, porque a quantidade de negócios legais é muito maior do que a quantidade de negócios ilegais. Algumas pessoas pensam que é para lavar dinheiro. Talvez seja, mas por exemplo, eles têm loja de carro usado, tem patinco, tem sunaco, tem kiabakura, tem transportadora e por aí vai. As coisas que eu falei em japonês, para não ficar explicando uma por uma, kiabakura, sunaco, patinco, eu vou colocar uma imagenzinha com o nome e vocês pesquisam na internet que é mais fácil para vocês e não fica aquele vídeo estendido explicando uma coisa uma por uma, né? Então, conhecer e trabalhar para a Yakuza. Eu vou usar o meu caso como exemplo. Por exemplo, eu vim para o Japão por acaso, eu conheci a minha mulher por acaso, eu conheci ela em Tóquio, na estação de Tóquio, cheio de gente. Eu fiz alguns vídeos falando sobre esse assunto da Yakuza. Se você não assistiu os 3 vídeos que eu fiz ainda, vale assistir do começo. Eu levei o meu amigo na farmácia porque ele tinha um olho de peixe no pé. Conheci o farmacêutico, do farmacêutico eu conheci os 2 irmãos, e como eu sempre procuro o melhor para minha vida, surgiu essa oportunidade de sair da fábrica, eu saí da fábrica e fui trabalhar para esse pessoal em Osaka. Muitas pessoas educadas, gente boa demais, eu me senti super acolhido, porém eu fiquei um pouco preocupado com o ambiente, porque como vocês sabem, as pessoas que me conhecem sabem que eu venho de uma situação difícil do Brasil, e eu não saí do Brasil, cara, para vir para aqui, para chegar aqui e entrar numa situação ruim ou igual ou pior do que eu tinha no Brasil, porque se ser estrangeiro é uma coisa complicada. Um dia ainda faço um vídeo falando para vocês a dificuldade que é ser estrangeiro, porque esse assunto da Yakuza rende bastante. Não cabe tudo em um vídeo só. Por exemplo, a imagem que eu tinha dessas pessoas antes de vir para o Japão, porque assim, a gente vê muito em filme. E em filme, o filme às vezes fantasia um pouco demais. E quando você está na realidade, lógico, eu não vou colocar aqui os mafiosos como heróis, tá? Porque eles fazem coisas ruins, cara. Se você empresta dinheiro deles e você não paga, eles vão te colocar num barril, colocar concreto e te jogar no mar. Isso acontece, é uma coisa, é fato, cara. Isso acontece, aparece às vezes, o povo pesca um monte de barril com gente dentro. Isso acontece, tá? Eu não vou colocar os caras são pessoas boas. Não é, mas desde que você não se envolva e não crie problemas, tá? Problemas que eu falo é o seguinte, porque você precisa de dinheiro, você vai lá e empresta dinheiro dos caras. Se você não pagar, os caras vão cobrar o dinheiro da mesma forma que os caras farão no Brasil ou farão em qualquer outro lugar do mundo. Mas as pessoas não são da forma que a gente vê nos filmes. Porque né, a máfia, pelo menos a máfia japonesa, talvez a italiana também, é como um exército, cara. Tem o general, o chefão, e aí tem o subordinado, e o mais baixo, que é o cara que faz tudo, que faz a sujeira. Esse aí, cara, é o cara sem educação, é o cara que procura briga, é o cara que arruma problema. Porém, ele responde a outras pessoas, tá? Dependendo do problema que ele crie, ele é punido. Mas eu não vou falar sobre tudo num vídeo só, porque é para deixar para vocês, se vocês quiserem saber, a gente fala mais sobre o assunto em outros vídeos. Porém, trabalhar para a máfia não quer dizer que você é mafioso, da mesma forma que eu trabalhei, tem outros brasileiros que trabalham, e trabalhar para a Yakuza não quer dizer que você é Yakuza ou é bandido. Porque eles têm negócios legais, que eles pagam as contas, pagam os impostos, tá? Eu trabalhei, outras pessoas trabalham de motorista de caminhão aqui no Japão, às vezes essa pequena transportadora,
o dono é um mafioso, às vezes ele tem a loja de carro, que ele tem uma funilaria para poder consertar os carros que eles compram, ele precisa de um funileiro. O funileiro trabalha lá, é um cara honesto, pai de família, mas o dono, ele é mafioso. Trabalhar para eles não quer dizer que você é mafioso. Outra coisa que vocês têm que saber aqui, assim, a gente trabalhar para eles, a gente só vai se envolver com as coisas que eles fazem se a gente quiser e quando eles ganharem confiança na gente. Primeiro, eles precisam confiar em você e você precisa estar disposto a cometer crime, que eu não estou disposto a cometer crime, sair do Brasil, como eu falei antes, vim para cá, eu não vim para cá para isso. E tem muitos outros brasileiros que vêm para cá também não com esse objetivo, a gente vem para cá para trabalhar e ganhar dinheiro. Porém, quando a gente vive aqui muito tempo, a gente acaba cruzando essas pessoas e a gente acaba sabendo como que são essas pessoas. A gente vê que as coisas que a gente via nos filmes, a maioria é fantasia. Tem muitas coisas que a gente vê nos filmes sobre o Japão, sobre os Estados Unidos, sobre a Itália, é fantasia. Porque as pessoas que moram lá, que vivem lá, cara, aquilo que a gente tinha no filme, fantasia. Entendeu? Às vezes também eles têm essa imagem da gente do Brasil e tem essa fantasia. Uma das perguntas, conversas que a gente tinha quando a gente estava lá na casa, ele achava que no Brasil o uso de substâncias ilegais, tá, era legal e não é. Ele achava que porte de arma no Brasil, poder portar arma era uma coisa legal e não é, tá? Eles têm essas ideias diferentes do Brasil e assim, eles perguntam esse tipo de coisa, normalmente, como que você sabe? Normalmente as pessoas japonesas, eles não vão perguntar sobre esses detalhes sobre o Brasil. Mas lá eles me perguntavam sobre esse detalhe sobre o Brasil, esse tipo de coisa, esse tipo de peculiaridade do Brasil. Tá? E aí falava, não é assim, não é assado. E aí você sabe, né, que as pessoas eles querem saber porque eles têm a curiosidade sobre essa parte do Brasil também, que às vezes eles não saibam, tá bom? Eu acho que, eu já falei no vídeo o que é, né, para trabalhar para eles você precisa simplesmente trabalhar, e trabalhando para eles não quer dizer que você é mafioso, não quer dizer que você é bandido. Tinha umas histórias que eu ia contar, mas vai ficar muito longo o vídeo, eu não vou contar aqui. Tá? A gente tem vídeo aqui toda segunda às 11h45 da manhã, horário de Brasília. Quinta-feira, 11h45 da manhã, horário de Brasília também. Tá? Tem o meu canal novo, antigo, que eu estou postando vlogs de mim e da minha família. Tá? Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, tá bom? E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau! Então, conhecer e trabalhar com Yakuza, eu vou usar o meu caso como exemplo. Olha só, eu vim para o Japão por acaso, eu conheci a minha mulher por acaso, e eu conheci e trabalhei com Yakuza por acaso. Da mesma forma que eu conheci e trabalhei com Yakuza, tem outros brasileiros também que conhecem, alguns ainda trabalharam com Yakuza. Isso é tudo coisa do acaso, mas o fato de trabalhar com Yakuza, ou você ter relacionamento com, ou ter amigos da Yakuza, não quer dizer que você é mafioso. Um exemplo interessante para você, tem cara que é prefeito, o filho dele não é nada. Entende? É um exemplo. Tá? Conhecer um irmão do Yakuza, a irmã do Yakuza, não quer dizer que eles são Yakuza. Tá? Da mesma forma que isso aconteceu comigo, acontece com outros brasileiros que não trabalham em fábrica. Tá? Como eu falei, da mesma forma que eles têm negócios ilegais, eles têm um monte de negócio legal. Tá? Tem transportadora, tem empresa que faz limpeza de ar-condicionado, tem um monte de negócio legal, cara. Você não sabe. Você só vai saber quando você está no nome cai, que as pessoas chegam, tá, essas são as pessoas, né, os donos, as pessoas, que aí você sabe, mas até então você não sabe. Eu contei a história nos outros vídeos, se você não assistiu, assiste lá pra você ver que foi um acaso, cara, coisa assim, tipo, inesperada pra mim. Eu sempre procurei o melhor pra minha vida. Eu achei que sair da fábrica seria o ideal pra mim naquele momento. Eu saí da fábrica, não sabia que as pessoas, porque ninguém chega e fala assim, aí, eu sou Yakuza, vem trabalhar pra mim. Não existe isso, cara. Isso é coisa que você não imagina, você passa a saber depois. E o fato do irmão mais velho ser mafioso não quer dizer que os irmãos mais novos sejam. Tá? É como se o pai fosse o prefeito, a família inteira fosse o prefeito da cidade, não existe isso. Tudo por acaso, acontece as coisas por acaso. Eu sempre procurei o melhor para minha vida e isso vai trilhando a direção que minha vida vai tomando. Tá bom? De lá, cheguei até aqui. Se você não assistiu os 3 vídeos que eu fiz falando sobre esse assunto, mas se você já assistiu, você percebeu que foi tudo um acaso, assim, aconteceu por acaso. Eu levei um amigo na farmácia, que eu conheci o farmacêutico, e do farmacêutico eu conheci os irmãos, foi tudo um acaso, entende? Como eu trabalhei para eles, existem outros brasileiros que também trabalham ou trabalharam, porque assim, como eu falei, não são só negócios legais que a máfia tem, por isso que os escritórios têm escritório aqui em Tóquio, tem escritório aqui na nossa cidade, tem escritório em, sei lá, tem escritório espalhado pelo Japão, para todo quanto é lugar, porque da mesma forma que eles têm negócios legais, existe mais muito negócio legal. Aqui no Japão a prostituição é crime, emprestar dinheiro é crime. Como fala emprestar dinheiro em português? Eu não lembro.
você pode pensar que os negócios legais sejam para lavar dinheiro, mas sim, as pessoas pensam isso, mas vai saber se é, né?